Volume 3 Capítulo 4 Um encontro secreto. Chegaram ao local onde iriam encontrar-se com o santo, aguardado por Silk. Ficariam ali durante a noite e seguiriam para Silbesta no dia seguinte, tantas eram as tendas montadas. A carruagem parou e, depois de todos terem feito fila para saudar o santo, o capitão abriu a porta. Uma acompanhante desceu primeiro, a santa desembarcou depois dela. A santa era uma rapariga bonita, com uma idade semelhante à de Caim, o seu cabelo liso e cor-de-rosa chegava-lhe à cintura e vestia um manto branco puro com bordados dourados. Dava uma impressão muito digna e imponente, encaixando-se bem no papel de santa. Como Ragnar era um homem profundamente religioso, ficou cheio de emoção ao ver a santa com os seus próprios olhos, dos quais começaram a sair lágrimas. Normalmente, o nobre mais graduado cumprimentaria o santo, mas Ragnar não estava obviamente em posição de o fazer. Então, Caim desistiu de Ragnar e deu um passo à frente, saudando-a como um representante. Santo Sama, eu vim ao seu encontro da nossa capital real 1. Eu sou o Visconde Caim von Silfordrintor. Passaremos a noite aqui e amanhã seguiremos para a cidade de Silbesta. Depois disso, serei o vosso guarda-costas enquanto nos dirigimos para a capital real. É uma honra conhecer-vos. A santa olha fixamente para Caim, sem expressão no rosto. Então, ela abriu a boca. Eu sou Inata Lyra Marineford, e cumpro o papel de ser a santa desta era. Quanto a seres o meu guarda-costas, estou grata e é um prazer trabalhar contigo. A santa, curvando profundamente a cabeça, não se parecia nada com uma criança na adolescência. A santa e os seus acompanhantes são conduzidos a uma tenda, que é então rodeada pelos seus cavalheiros guarda-costas. São convidados a jantar com todos os outros, mas o capitão recusa. Nós preparamos a nossa própria comida. Basta que nos forneça a tenda. Eram os guarda-costas do santo, mas pareciam muito distantes e hostis em relação a Caim. Mas, como eram cidadãos de uma nação estrangeira, Caim retirou-se enquanto os guarda-costas começavam a preparar o seu próprio jantar. Silk, eles disseram-me que iam preparar e comer o jantar sozinhos. É verdade. Embora eu quisesse muito falar com ela enquanto estávamos a comer juntos. Bem, acabamos de nos conhecer hoje, por isso pode ser essa a razão. Teremos muito tempo para conversar no caminho para a capital real e, quando voltarmos à cidade, pedirei a Ragnar que providencie para que comamos juntos com ela. Tendo finalmente podido encontrar-se com a santa, Silk queria conhecê-la melhor, mas ao saber que os guardas tinham mandado Caim embora, fez uma cara de desapontamento. Mas eu posso comer contigo, Caim-kun, por isso não há problema. Ao ver o sorriso de Silk, o coração de Caim saltou uma batida, fazendo-o desviar o olhar com vergonha. Chegou no dia seguinte para os cumprimentar sem que nada acontecesse, e estavam todos prontos para partir para Silbesta. As tendas já tinham sido colocadas nas carruagens e só faltava partir. Tal como no dia anterior, partiram com Ragnar e os seus cavaleiros à frente do grupo, a santa e os seus guarda-costas no meio, e Caim e os cavaleiros reais atrás. Ao sinal de partida de Ragnar, todas as carruagens começaram a mover-se. Caim conversou com Silk, verificando com procurar se havia pessoas a segui-los. Tinham partido de manhã cedo e tinham chegado a Silbesta antes do meio-dia. A cidade estava cheia de pessoas que vinham ver a santa com os seus próprios olhos, pois tinha se espalhado a notícia de que ela ia passar por Silbesta. Como a cidade era próxima de Marineford, havia muitos crentes devotos entre os cidadãos. Os guardas locais orientaram o trânsito para que as carruagens do grupo não fossem obstruídas, e eles atravessaram a cidade sem que a santa mostrasse sequer um vislumbre do seu rosto. Menos de 20 minutos depois, as carruagens chegaram em frente à hospedaria. Como um cavalheiro se tinha antecipado e os tinha contactado, os criados já estavam à espera, todos alinhados em frente à casa de hóspedes. Caim e Seda também saíram da carruagem e tomaram os seus lugares em fila com Ragnar. Os guarda-costas marinho-fordianos abriram a porta da carruagem e a santa, acompanhada pelo seu acompanhante, desembarcou. Por hoje, descansem na nossa casa de hóspedes. O almoço estará pronto em breve. O santo acenou silenciosamente à explicação de Ragnar e dirigiu-se para a casa de hóspedes.
Depois de verem o santo entrar silenciosamente na casa de hóspedes, Caim e Silke encontrarão-se num quarto de hóspedes na residência do Senhor. Mas ainda assim, o santo Sama não parecia estar se sentindo muito bem. Sim. Eu me pergunto o que aconteceu. A imagem mental de Caim de um santo era uma em que ele sorria com muito mais frequência. Mas a santa atual era de poucas palavras, quanto mais expressões faciais. Certamente, ela era uma rapariga digna e bonita, mas parecia que era só isso que havia nela. Laime tinha-lhe dito para ajudar a salvá-la, mas Caim estava preocupado com a forma de a contactar depois disto. Uma criada veio dizer-lhes que o almoço estava pronto e eles dirigiram-se para a sala de jantar. Havia agora um terceiro lugar principal na mesa. Ragnar tinha deixado o do meio livre para o santo ocupar. Caim seguiu o seu exemplo e sentou-se do outro lado do lugar do meio. Seda podia ser filha de um duque, mas não era chefe de família, por isso não tinha direito a um lugar à cabeceira da mesa. Depois de todos estarem sentados, incluindo a santa, que tomou o lugar que lhe fora oferecido à cabeceira da mesa, Ragnar certificou-se de que todos estavam presentes e depois saudou como o Senhor da Terra. Bem-vindos ao reino de Sforth. Só podem ficar aqui um dia, mas divirtam-se. Poder ter o santo como hóspede é algo que eu, Ragnar, guardarei para toda a minha vida. Saúde! Saúde! A santa ergueu o copo sem dizer nada. Ragnar tentou falar com a santa, dizendo que era a honra da sua vida poder tomar uma refeição com ela, mas as suas respostas não foram suficientes. Ela não responde com mais do que um simples sim ou não. Quando Caim olhou para a santa do lado oposto de Ragnar, ela virou-se de repente e olhou para ele. Depois, enfiou a mão debaixo da mesa e colocou um pequeno pedaço de papel na coxa de Caim. Embora estivesse surpreendido com as suas ações, Caim certificou-se de que ninguém estava a prestar atenção a ele e depois olhou para o texto no papel. Havia apenas uma única frase escrita. Há algo que preciso de falar contigo em privado. Quando Caim olhou de novo para o santo, os seus olhares cruzaram-se por um momento. Sem uma palavra, Caim acenou com a cabeça quase imperceptivelmente, ao que o santo lhe deu um sorriso igualmente minúsculo. Caim ficou surpreendido, pois normalmente não tinha expressões faciais, mas agora tinha sorrido, embora apenas ligeiramente. Depois de uma refeição sem pressa, o santo regressou à casa de hóspedes. Caim regressou ao seu quarto e olhou mais uma vez para o bilhete que lhe tinha sido dado. Tudo o que ele tinha escrito era o quero falar, e nada sobre o onde ou o quando, por isso Caim estava perdido. Não tenho outra hipótese senão ir à noite? Aquele capitão com os seus guarda-costas iria meter-se no meu caminho durante o dia. Caim sorriu amargamente, pensando naquele capitão que o manteria afastado a todo o custo. Naturalmente, tinha recusado quando lhe pediram para comer com os nobres e o santo, dizendo que não era o seu lugar, mas mesmo assim, ele e os seus homens tinham estado à espera no salão, mesmo à porta. Podiam até estar a ouvir as conversas no interior. Caim pensou que talvez estivessem a observar o santo, com quem ele falava e o que era dito. Era suposto estarem também a jantar com o santo, mas um dos seus guarda-costas aproximou-se da residência do Senhor. A santa disse que estava cansada e que ia descansar. Como tal, não vai jantar com toda a gente, mas sim no seu quarto. Ragnar, apesar de desapontado por não poder ter outra refeição com a santa, fez com que a comida fosse enviada para o seu quarto. O jantar teve lugar apenas com a presença de Ragnar, da sua família, de Caim e de Seda. Ah, o que eu daria para poder acompanhar-vos à capital real amanhã. San Ragnar, quando regressarmos da capital real, voltaremos a parar aqui. Nessa altura, voltaremos a encontrar-nos. Ao pensar nas palavras de Caim, o sorriso de Ragnar regressou. Tem razão, Sr. Caim. A Santa Sama vai passar por aqui de novo no seu regresso. Caim acenou com a cabeça, rindo-se da completa mudança de atitude de Ragnar. Ao lado dele, Silke riu também. A atmosfera deprimida de antes tinha desaparecido, a refeição continuou harmoniosamente. Meia-noite. Quando todos os outros já estavam a dormir, Caim levantou-se da cama. Mudou de roupa e preparou-se para usar a transferência.
Como ele tinha passado por todos os quartos da casa de hóspedes antes, só por precaução, ele poderia. Mudou de roupa e preparou-se para usar a transferência. Como ele tinha passado por todos os quartos da casa de hóspedes antes, por precaução, ele poderia transferir para qualquer um deles sem qualquer problema. Ele queria visitá-la da maneira normal, mas como o capitão definitivamente o demitiria, Caim decidiu usar transferir. Enquanto a santa estava a ser vigiada pela deusa da vida, Laime, Caim pensou em usar transferir e depois pedir-lhe para ficar calada. Transferir. Seu campo de visão mudou em um instante para o quarto onde a santa estava hospedada. A santa, que ele esperava estar a dormir na sua cama, estava sentada numa cadeira, à sua espera. Silford Sama, afinal vieste. Caim ficou surpreendido com as palavras dela, mas depois fez uma ligeira vênia. Peço desculpa por ter vindo tão tarde. No entanto, achei que este era o único método disponível que nos permitiria falar em privado e, por isso, não tive outra alternativa senão usá-lo. Por favor, desculpem a minha falta de educação. Não faz mal. Estava à espera que viesse aqui a altas horas da noite. Obrigado por ter vindo. Caim ficou surpreendido com o sorriso do Pai Natal, que estava completamente diferente do que tinha sido durante o dia. O que é que tem tanta piada, que eu esteja tão diferente? Durante o dia, o capitão da guarda está sempre lá para me impedir de falar. Senta-te, depois falamos. Instigado pelo santo, Caim sentou-se numa cadeira à frente dela. A verdade é que ela começou a explicar o que se passava até então. Ele já sabia que a facção do Papa estava a atentar contra a sua vida, mas aparentemente tanto o capitão dos seus guarda-costas como vários dos cavaleiros tinham sido enviados pela facção do Papa. O seu objetivo era matá-la dentro das fronteiras do reino de Sfort, porque se ela morresse em Sfort, o Papa poderia culpar todo o reino. Ela não podia falar como desejava, pois duvidava que mais alguém soubesse da situação, o seu pedido de ajuda só iria causar problemas aos outros. Bem me parecia. Caim estava agora convencido de que o que Laime tinha dito estava correto. E assim, surgiu uma pergunta. Mas então, por que eu? Esta aldeia tinha o Ragnar, que era bastante fanático. Havia também o Silk, que também era uma criança, tal como a própria santa. E apesar de ter sido Caim a cumprimentá-la, revelar-lhe todos estes segredos só por causa disso não fazia sentido nenhum. Silford Sama, ou devo chamar-lhe Caim Sama? Caim Sama, és um apóstolo, não és? Soube-o assim que te vi. Afinal, não é por acaso que me chamam de santo. E depois, recebi um mandamento divino. Se acontecer alguma coisa, podeis confiar em Caim von Silford. Tenho a certeza que ele vos ajudará. Mas nunca pensei que tivesses a minha idade. O santo riu-se. O seu sorriso era tão belo como o de Teléstia ou o de Seda. Ao ouvir o conteúdo do mandamento divino, Caim sorriu amargamente. O Deus disse mesmo isso. Sim, até me disseram que podia ter filhos contigo, Caim Sama. 4. Caim exalou violentamente com as suas palavras chocantes. Tinham-lhe dito que Laime lhe daria um mandamento divino, mas ele não esperava que ela fosse tão longe ao ponto de dizer, não há problema se tiveres filhos com ele. Quando recebi o mandamento divino, também me perguntei o que se passaria com isso, mas agora que nos conhecemos pessoalmente, não me importava nada. Espera só um minuto. Estou a ficar chocado por dizeres coisas tão chocantes. Deuses também, o que raio estás a dizer? Ao ouvir as palavras descontroladas do santo, Caim olhou para o teto, certo de que os deuses o estavam a observar naquele momento. Antes de mais, santo, compreende que proteger-te é a coisa mais importante neste momento. Por favor, chama-me apenas Inata. Mas só às vezes, quando estamos só nós os dois. Sim. Inata tinha um grande sorriso no rosto pelo facto de Caim ter concordado. O seu sorriso era tão divinamente belo que não admirava que lhe chamassem santa. Depois disso, os dois continuaram a conversar. Então, Caim tirou um colar de sua caixa de itens e deixou-o sobre a mesa.
Embora no geral, o colar fosse simples, ele era adornado com uma única pedra mágica, que brilhava com um belo carmesim. Isto é, este colar irá definitivamente proteger-te, Hinata-sama. Se segurares esta pedra mágica com força e lhe deres algum do teu poder mágico, eu serei avisada, não importa a distância a que me encontre. Então, irei de certeza proteger-te. Hinata pegou no colar e colocou-o na palma da mão, com os olhos a brilhar. Muito obrigada, Kain-sama. Vou mantê-lo sempre perto de mim. E podes pô-lo em mim, por favor. Kain acenou com a cabeça, tirou-lhe o colar e, movendo-se para trás dela, ligou os encaixes de metal. Obrigada. Hinata faz uma vênia a Kain com uma cara feliz. Se eles soubessem, tu, como apóstolo, seres muito mais venerado do que eu, por isso lamento muito que me tenhas ajudado. Ser um apóstolo é um segredo, certo? Apenas um número muito limitado de pessoas dentro do reino sabe disso. Se toda a gente soubesse, seria muito problemático. Sim, é o meu segredo e o do Kain-sama. Um pouco confuso com a diferença em relação ao dia anterior, Kain acenou com a cabeça. Então, por favor, toma conta de mim a partir de amanhã. Sim, farei o meu melhor como teu guarda-costas. Enquanto Hinata tinha um sorriso no rosto, Kain decidiu mentalmente queixar-se aos deuses mais tarde. E assim, o encontro secreto entre os dois terminou. Underline 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 underline. Já agora, ele não usou a nossa capital real, disse apenas o capital real, o que me fez pensar que talvez o capital real neste romance seja como o Kyoto, o que significa literalmente o cidade capital. Alguma ideia? Devo mudar o capital real ou para o outro? Ou um equivalente em inglês, que DeepL traduziu sempre como o King's Landing, por exemplo? Também, só quando estamos só nós os dois, e... Volume 3 Capítulo 5, para a capital real. Agora era o dia seguinte, e tinha chegado a hora de eles se dirigirem para a capital real. Eles conseguiram tomar o pequeno almoço juntos com Hinata, que, ao contrário da noite anterior, não mostrou nenhuma expressão facial, simplesmente acenou com a cabeça enquanto os outros falavam. Ao contrário de Kain, que conhecia a situação e por isso não se importava, Ragnar estava bastante preocupado com ela. Quando lhe perguntaram se tinha cometido algum erro que a tivesse deixado tão mal disposta, Ragnar continuou a falar com a santa, enquanto começava a preocupar-se com tudo o que ela dizia e fazia. Como Kain estava agora preocupado com Rangav, juntou-se à conversa. Santo-sama, já alguma vez estiveste em países estrangeiros para além do reino de Sforth? Completamente diferente de quando estava a falar com Ragnar, este respondeu de imediato, sorrindo. Kain-sama, vir aqui ao reino de Sforth é a minha primeira vez num país diferente. Um mandamento divino do Deus selecionou este país para eu vir. E por isso, vim ter comigo. Eu é assim. Eu também nunca estive fora deste país, por isso um dia quero fazer uma viagem a muitos países. Bem, eu sou o senhor de um território, por isso não vai ser assim tão fácil. Respondeu Kain, interrompendo Hinata, pois sentia o ciúme no olhar de Ragnar para ele cada vez mais forte, porque ela tinha sorrido a Kain e falado muito mais do que com Ragnar. E, com essa tensão a pairar no ar, terminaram a refeição e começaram a preparar-se para a partida para a capital real. Kain guardou toda a sua bagagem na sua caixa de objetos, por isso estava de mãos vazias, mas Seda, com toda a sua roupa, tinha uma grande quantidade de bagagem. Quando Kain lhe perguntou: devo levar isso para ti na minha caixa de itens? Como era uma criança, talvez tenha sido um pouco embaraçoso para ela. Como Ragnar ficou para trás e os dispensou, a carruagem em que Kain e Silk iam viajar estava agora à frente, com a carruagem de Hinata atrás deles. Antes de partir, Silk perguntou: que tal irmos na mesma carruagem que o santo? Mas antes que Hinata pudesse responder, o capitão dos seus guarda-costas deu um passo em frente, indicando a sua intenção de recusar. Claro que ele estava a excluir qualquer possibilidade de Hinata poder falar com eles em privado na carruagem. O olhar de Hinata seguiu Kain, mas não havia nada que ela pudesse fazer.
Com uma carruagem cheia de ingredientes do território de Silbesta na parte de trás, saíram lentamente de Silbesta. Ragnar acompanhou-os até a entrada da cidade para se despedir deles, pois era um grande crente. Durante os próximos 2 dias, as carruagens seguirão o seu caminho para a capital real. Pensando no que Nata lhe tinha dito, Caim sabia que teria de se manter alerta enquanto estivessem em movimento. Enquanto estivesse numa luta, com a sua condição desumana, Caim não teria problemas, mas continuava a pensar, considerando que tipo de outras jogadas a facção do Papa tinha e que truques poderiam fazer. Tinham passado 3 horas desde que tinham saído da cidade, e o sol já se tinha levantado bem alto no céu. Depois, para preparar o almoço, as carruagens pararam um pouco afastadas da estrada e todos os criados começaram a mexer-se atarefadamente. Quando Caim avaliou os ingredientes, um deles continha veneno. Que ingrediente é este? Caim perguntou a um dos criados, mas este não sabia nada sobre os ingredientes e limitou-se a baixar a cabeça em sinal de confusão. Caim pegou na carne fumada, pousou-a e, de repente, queimou-a com magia. Num instante, os ingredientes transformaram-se em carvão nas chamas azuis pálidas a alta temperatura. Os criados, embora surpreendidos por ele ter subitamente usado magia e queimado os ingredientes, não podiam dizer nada sobre as ações do chefe de uma família nobre, por isso começaram simplesmente a cozinhar com os restantes ingredientes. Quando voltou para junto de Seda, o comportamento estranho de Caim levou a fazer uma pergunta. Caim, o que é que foi aquilo? Não temos carne suficiente para ires queimar. Seda, tens 1 minuto? Preciso de falar contigo sobre uma coisa. Afastando-se do capitão, Caim sussurrou-lhe ao ouvido. Esses ingredientes eram venenosos. Eu usei a avaliação neles, por isso não há nenhum erro sobre isso. Alguém está a avisar o nosso grupo. Ele não disse que era o capitão. Se ele o culpasse sem qualquer prova real, poderia tornar-se num problema nacional. Claro que, mesmo que ele dissesse que a Enata lhe tinha contado. Se lhe perguntassem quando é que tinham falado, não confiava na sua capacidade de o explicar. A sério? Caim assentiu silenciosamente, pressionando o dedo indicador nos lábios surpresos de Silk. Então, ele continuou com uma voz calma. Eu vou proteger-te, aconteça o que acontecer, mas se alguma coisa acontecer enquanto eu não estiver presente, lembra-te de segurar com força o colar que te dei há pouco e deixa que algum do teu poder mágico flua para ele. Nessa altura, eu virei de certeza proteger-te. Seda tirou o colar de debaixo da roupa. Sim, tenho, ser salva por ti, Caim é o melhor. Sorrindo, Silk voltou a enfiar o colar debaixo da roupa. Toda a gente começou a almoçar como se nada tivesse acontecido. Os guarda-costas do país sagrado de Marineford, incluindo o seu capitão, não participaram na refeição, dizendo que ficariam de olho nos arredores, mastigando um pouco de carne seca que tinham consigo. Isso confirma-o. Caim murmurou baixinho. Depois, a raiva começou a crescer dentro dele. Eles estavam a planear matar com veneno todas as pessoas que comiam com a Enata. Isso inclui o Silk. Caim teria ficado bem, uma vez que tinha resistência ao veneno, mas o mais provável é que os outros tivessem morrido. Caim olhou para o capitão de onde estava sentado. Quando acabaram de comer, todos os guarda-costas regressaram com expressões inocentes. Ao verem os criados a prepararem-se para sair como se nada tivesse acontecido, fizeram uma careta como se tivessem engolido algo muito azedo. Capitão, aconteceu alguma coisa? Caim pergunta ao capitão com uma expressão inocente. N não é nada. Não há sinais de monstros nas redondezas. Foi tudo o que ele disse, antes de se afastar de Caim. Enquanto observava a figura do homem afastar-se, Caim murmurou em voz baixa para que ninguém pudesse ouvir. Definitivamente não vou deixar isto correr como tu queres. Com os preparativos para a partida feitos, as carruagens começaram a rolar. A estrada corria paralela a uma floresta, que era tudo menos desprovida de monstros. Mas, como ele podia pegar as localizações e movimentos de todos os monstros usando procurar, Caim sabia que nenhum deles estava indo em direção ao seu grupo. Depois que as carruagens continuaram por mais ou menos 1 hora,
Caim notou que os monstros na floresta começaram a agir de forma estranha. Ele sabia que levaria alguns minutos para eles chegarem, mas Caim podia sentir que havia monstros indo em direção a eles das profundezas da floresta. Caim deu imediatamente instruções para parar as carruagens. Embora assustado com os gritos repentinos vindos do interior da carruagem, o cocheiro parou na berma da estrada. Caim disse a Silke para ficar dentro da carruagem e depois saltou da carruagem sozinho. Quando a carruagem que os conduzia parou, as carruagens seguintes também pararam, uma após outra. Caim disse aos cavaleiros reais para se prepararem para a batalha. Eram famosos por matar as suas presas com a sua agilidade e velocidade, mas normalmente nunca saíam das suas florestas. Ao notar esse facto na sua cabeça, Caim disparou a sua magia. Lâmina de ar. Ele lançou a magia sem entoar cânticos, mandando os monstros para seus túmulos um após o outro. Ele estava eliminando monstros à torto e à direito, mas eles ainda continuavam a sair da floresta. Algo está errado aqui. Caim olhou para o capitão e seus homens que guardavam a carruagem do santo atrás dele. Um de vocês, aproxime-se dos guardas e pergunte-lhes se estão a fazer algo de anormal. Porque isto é demasiado estranho. Caim estava a despachar os goblins e os orcs que vinham da floresta, um após outro, mas já tinha empilhado uma pequena montanha de cadáveres de monstros à sua volta. O cavaleiro real que tinha ido fazer a pergunta aos guardas do santo tinha regressado. Caim-sama, está feito. Aparentemente, estavam a usar incenso para afastar os monstros, mas um deles estava a atraí-los. Já me livrei dele, por isso deve estar tudo bem. Este incenso para afastar monstros era usado principalmente por mercadores enquanto estavam na estrada, com o qual caminhavam para não serem atacados por monstros. O incenso para atrair monstros era utilizado principalmente por aventureiros para ganhar pontos de experiência em zonas onde não havia muitos monstros, mas como o reino de Sfork tinha muitas florestas cheias de monstros, não era utilizado no país. Se alguém usasse o incenso para atrair monstros em Sfork, iria se transformar em situações como as que Caim estava enfrentando atualmente. Caim acenou com a cabeça para o relatório do Cavaleiro Real e acabou com o último dos monstros. Não importava o quão baixo fosse o nível dos monstros, havia tantos deles, que sem Caim, os outros teriam sofrido pesadas baixas. A batalha terminou em menos de 1 hora, e finalmente não havia mais monstros saindo da floresta. Havia uma verdadeira montanha de cadáveres de monstros ao redor de Caim. Isso deve ter acabado agora. Quando Caim se virou, descobriu-se que os cavaleiros reais, que literalmente não tinham feito nada, estavam completamente estupefactos. Nós somos desnecessários aqui, não somos? Ele lançou toda aquela magia e ainda está bem. Caim-sama, ele nem sequer usou a sua espada. Acho que agora percebo o que todos queriam dizer com ele ser mais forte do que o comandante. Enquanto os guardas reais sussurravam assim uns para os outros, Caim disse-lhes para se manterem alerta mais um pouco e dirigiu-se para a carruagem do santo. Os guardas do santo afastaram-se dele, com as espadas ainda desembainhadas, tremendo de medo perante a sua força diabólica. Eu terminei de exterminar aqueles monstros, então está tudo bem agora. Mas, mesmo assim, para que é um incenso? Não precisávamos dele até agora, pois não? Caim estava zangado por os criados terem sido expostos ao perigo, e a sua raiva podia ser claramente ouvida na sua voz enquanto fazia as perguntas. Desculpem. Pensei que tínhamos sido cuidadosos, mas afinal ele estava misturado com os outros do país sagrado. Não queríamos fazer mal, a sério. Quando regressarmos ao país sagrado, é claro que trataremos devidamente o responsável pelo inventário. Por nos expor a todos a tal perigo. O capitão, que tinha visto de perto o poder de combate demoníaco de Caim, só podia responder assim, ainda a tremer. Muito bem. De agora em diante, por favor, abstenham-se de fazer coisas desnecessárias. Mas mesmo assim, foi correto usar tanta magia, Sr. Caim? O capitão perguntou a Caim, aterrorizado. Isso não é nada de especial. No entanto, se eu não estivesse aqui, os cavaleiros reais teriam sofrido muitas baixas. Poderiam até ter sido completamente dizimados. Por favor, compreendam isso. Compreendo.
Tendo dito o que queria, Caim voltou para os cavaleiros reais. Desculpem por vos ter feito esperar. Então, vamos trazer todos estes cadáveres de monstros conosco, sim? Quando regressarmos, eles tornar-se um rendimento adicional para vós, cavaleiros. Os cavaleiros reais aplaudiram as palavras de Caim. Mesmo que os materiais dos monstros fossem de baixa qualidade, com tantos deles, eles ainda renderiam um preço justo. Caim guardou-os na sua caixa de itens, um após outro, e em 10 minutos, o que antes era a montanha de cadáveres de monstros já não se encontrava em lado nenhum. Os cavaleiros reais sabiam que Caim tinha uma caixa de itens, mas os guardas da marinha estavam atordoados com a visão, que eles estavam vendo pela primeira vez. Afinal de contas, para ser capaz de armazenar aquela enorme quantidade de coisas na sua caixa de itens, era preciso ter uma quantidade igualmente enorme de poder mágico. Nem mesmo o mago mais forte do seu país teria sido capaz de fazer o mesmo. Incapaz de fazer qualquer coisa, o capitão franziu o sobrolho a Caim. Depois de terminar os preparativos, Caim deu o sinal para que as carruagens partissem. Sem poder fazer nada, o capitão fez uma careta a Caim. Depois de terminar os preparativos, Caim deu o sinal de partida e as carruagens começaram a mover-se novamente. Caim foste muito bom na altura contra os orcs, mas desta vez também foi muito bom. Silk estava entusiasmado depois de ter testemunhado a batalha de Caim, e Caim coçou a cabeça com as suas palavras, tentando esconder o seu embaraço. E 2 dias depois chegaram à capital real, sem que o capitão se tivesse intrometido de novo, talvez porque a imagem da luta de Caim tivesse permanecido viva na sua mente. Volume 3 Capítulo 6 Chegada à capital real. A carruagem que transportava o santo tinha chegado à capital real. Os 2 guarda-costas de Caim dos cavaleiros reais tinham ido à frente para a capital real, e a informação de que o santo estava chegando já havia se espalhado entre as pessoas da capital real. Quando entraram nos portões da capital real, havia tantos cidadãos à sua espera que alguns transbordaram para o caminho da carruagem, os guardas fizeram-nos recuar e organizaram o trânsito. Caim e Seda ficaram surpreendidos com a massa de gente que se tinha juntado para ver, nem que fosse de relance, o santo. Só de pensar que tanta gente se juntou e é verdadeiramente espantoso. Eles estão todos reunidos aqui para ter um vislumbre do Santo Sama. Parece que estão a celebrar o nosso desfile de casamento. Mesmo enquanto Caim sorria amargamente com a inesperada deserção de Silk, a carruagem continuou a avançar pela capital real deixando para trás o bairro dos plebeus e passando pelo bairro dos nobres, chegaram finalmente ao castelo real. Caim e Seda desceram primeiro da carruagem e juntaram-se à fila de nobres em frente ao castelo real que tinham vindo saudar o santo. Depois, a santa, vestida com um vestido de gala branco puro com bordados dourados, pegou na mão de uma donzela e desceu da carruagem à frente de todos. Caim já estava na sua companhia há alguns dias, por isso não tinha nada a dizer, mas os nobres que a viam pela primeira vez ficaram fascinados com a sua beleza. Ela ainda é jovem, mas tem uma beleza tão divina. Estas palavras escapam das bocas dos nobres. Depois de ter trocado saudações com o bispo enviado a Esfort, a santa é conduzida à capital real. Caim e os outros nobres seguiram-no também. E enquanto o bispo e o santo se dirigem a uma sala de espera, Caim e os outros nobres de baixa categoria dirigem-se à sala de audiências. Apenas os nobres de visconde ou de categoria inferior tinham ido cumprimentar o santo em frente ao castelo real, e os de categoria superior já estavam à espera, alinhados na sala de audiências. Caim juntou-se à fila com os seus colegas viscondes. Depois, todos os membros da família real apareceram e o rei sentou-se no trono. Agora, o santo está a entrar. Depois de o assistente ter gritado isso, as portas abriram-se e o santo e o bispo entraram na sala lado a lado. Ambos pararam em frente ao trono, ajoelharam-se e baixaram a cabeça. Podeis olhar para cima. Fizeram o que o rei lhes disse e levantaram a cabeça. Depois, o rei chama o santo e sorri. Deve ter sido difícil com uma viagem tão longa. Já recebi um relatório do teu guarda-costas. Sobre o incidente em que foste atacado também. Ele pode ser jovem, mas o nosso guarda-costas é excelente, não achas? Sim, o guarda-costas que me atribuiu, Caim Sama, salvou-me inúmeras vezes.
Se não fosse Caim-sama, eu não teria podido estar aqui. O santo respondeu à pergunta do rei com um sorriso divino, ao que o rei acenou com a cabeça e sussurrou algo ao primeiro-ministro Manga, que então começou a falar. Visconde Silford, entre. Embora um pouco ansioso por ser chamado tão subitamente, Caim saiu da fila e avançou até estar ao lado do bispo, onde também se ajoelhou e baixou a cabeça. Eu, Caim von Silford Drintor, estou aqui. Podeis olhar para cima. Caim ergueu o olhar. Caim, bom trabalho como guarda-costas do Santo Dono. Receberás uma recompensa à parte. A Magna dir-te-á os detalhes mais tarde. Sim, obrigado, estou-lhe grato. O rei acenou com a cabeça perante a resposta de Caim e continuou. Santo Dono, deves estar cansado da longa viagem. Vou terminar a audiência aqui. Santo Dono, descansa e recupera hoje as tuas energias. Bispo Dono, deixe o resto por vossa conta. Ao lado de Caim, o bispo acena com a cabeça. A audiência termina e todos saem. Caim é chamado a uma sala separada, que se revelou ser a sala de recepção habitual. Um pouco mais tarde, o rei, a primeira-ministra Magna, o duque Eric Jimmy, o comandante adjunto dos Cavaleiros Reais, entram na sala. Desculpem a demora. Bem, então vamos ouvir o que aconteceu no caminho para cá novamente. Já ouvi mais ou menos o que aconteceu através dos Cavaleiros Reais que eram vossos guarda-costas. Aconteceu mais alguma coisa? Santo Dono, deves estar cansado da longa viagem. Vou terminar a audiência aqui. Santo Dono, descansa e recupera hoje as tuas energias. Bispo Dono, deixe o resto por vossa conta. Ao lado de Caim, o bispo acena com a cabeça. A audiência termina e todos saem. Caim é chamado a uma sala separada, que se revelou ser a sala de recepção habitual. Um pouco mais tarde, o rei, a primeira-ministra Magna, o duque Eric Jimmy, o comandante adjunto dos Cavaleiros Reais, entram na sala. Desculpem a demora. Bem, então vamos ouvir o que aconteceu no caminho para cá novamente. Já soube mais ou menos o que aconteceu pelos Cavaleiros Reais que eram vossos guarda-costas. Aconteceu mais alguma coisa? Caim acenou com a cabeça perante as palavras do rei. Como a fação do Papa e a fação do Santo estavam em desacordo, que havia pessoas a movimentarem-se secretamente para matar o Santo em Sford. Como, no caminho, alguns dos alimentos tinham sido envenenados. Como usavam o incenso para atrair, e não para afastar, os monstros. Caim explicou tudo isso por ordem. Estou a ver. Então escolher-te como guarda-costas dela foi a escolha certa. Escolhemos a Dama Seda porque ela tinha uma idade próxima da do Santo Dono, mas se não estivesses lá, não só o Santo Dono, mas até a Dama Seda teriam corrido perigo. Ele tinha os Cavaleiros Reais como guardas, mas alguns deles tinham ido à frente para o Castelo Real, deixando apenas 8 para trás. Mesmo que os monstros fossem de baixa categoria, eles não teriam saído ilesos depois de serem atacados por tantos deles. Caim-kun, você salvou minha seda de novo. De verdade, obrigado. Agradecido pelo Duque Eric, Caim sorriu de volta. Lady Silk é minha noiva, então protegê-la é natural. Ao ouvir isso, Eric acenou com a cabeça, sorrindo. Bem, então. Desta vez, o Santo Dono também estava lá. Vou dar-te 10 moedas de platina como recompensa. Precisas de muito dinheiro para desenvolver a tua cidade, certo? Por favor, adiciona este dinheiro a isso. Muito obrigado. Então, é tudo para a questão do Santo Dono. Tenho estado a pensar em anunciar os vossos compromissos. A Telestia também me diz sempre em quando é que podemos anunciar o nosso noivado. Além disso, como ainda não foi tornado público, os chefes de famílias nobres famosas do país pediram-me para servir de intermediário nas propostas de casamento contigo. És tão talentosa em combate, tendo conseguido reunir Drintor, que costumava ser apenas uma bagagem cheia de problemas para o resto do reino, espalhou-se por todo o país. Já estou farto de os ver a pedir ajuda a Magna e a mim todos os dias. Magna acena com a cabeça, concordando com as palavras do rei. Isso é. Sim,
gostaria que fosses o guarda-costas da santa enquanto ela estiver aqui, e depois anunciaremos os vossos compromissos na festa do último dia. Estou a contar convosco. Entendido. Caim estava perdido em pensamentos sobre o anúncio que finalmente chegaria. Quando tinha apenas 10 anos, tinha sido nomeado barão e, embora estivesse agora ligado ao país com as suas 3 noivas, não se importava. Regressou à sua mansão e, dizendo a Corão e a Sílvia que tinha voltado, entrou no seu gabinete. Passou os olhos pelos documentos e cartas, mas a maior parte eram cartas para casamentos arranjados. Também era costume os nobres enviarem telas das suas filhas juntamente com as cartas, uma vez que não existiam quadros neste mundo. Em muitos casos, os nobres pediam a pintores que fizessem desenhos das suas filhas, que depois enviavam a outra parte, a qual, se gostasse, marcava um encontro. Corão tinha dito a Caim que, em muitos casos, havia uma grande diferença entre a aparência das raparigas nos encontros e a forma como eram desenhadas nos quadros. Decidindo de todo o coração que um dia iria espalhar quadros por todo o mundo, Caim leu os documentos que Alcorão lhe tinha organizado. A partir do dia seguinte, a santa iria fazer a sua inspeção no campo e Caim seria o seu guarda-costas, bem como a pessoa que a acompanharia. Iriam à igreja e depois inspecionariam a cidade do castelo. Como não sabia quais as maquinações que a facção do Papa tinha planeado, não podia baixar a guarda durante o seu trabalho. E Caim pensava, quando formos à igreja, voltarei a encontrar-me com os deuses, mesmo quando a noite se arrastava. Caim deixou a sua mansão de manhã cedo e dirigiu-se para o castelo real na sua carruagem. Desta vez, o santo viajaria na sua carruagem, pois embora fosse possível a igreja preparar uma carruagem especial para o santo, com receio de que o grande número de cidadãos lhe bloqueasse o caminho, foi concebida esta contramedida. Os guarda-costas da facção do Papa não ficaram satisfeitos, mas foram relutantemente persuadidos depois de o primeiro-ministro Magnus ter convencido. Como primeiro-ministro, Magna também achou inaceitável que o santo fosse morto dentro do seu país. Ele também tomou esta decisão porque sabia quem Caim realmente era. Caim parou a sua carruagem em frente à entrada do castelo real e esperou em antecipação. Em breve, os portões abrem-se e saem cedo e o santo. O bispo já tinha regressado à sua igreja e preparava-se para a inspeção que teria lugar nesse dia. Embora o capitão marinheiro estivesse convencido da questão da carruagem, insistiu em que fossem acompanhados, pelo que 2 guardas de cada país, 4 guardas no total, deviam acompanhá-los. Sinceramente, com 4 pessoas não faz sentido que venham de todo. Na verdade, mesmo que, por exemplo, se tivessem reunido 1000 guardas, não estariam à altura de Caim. Tanto em combate como em poder mágico, Caim, que já era um semideus, era o ser mais forte deste mundo. Enquanto esperava junto à carruagem, o santo saiu acompanhado por uma donzela. Caim ajudou o santo a entrar na carruagem, que se dirigiu para a igreja. Como ninguém pensaria que o santo viajaria numa carruagem nobre, chegaram à igreja sem que nada acontecesse. Como, exceto em casos de extrema urgência, as espadas eram proibidas dentro da igreja, os 4 guardas tiveram de esperar na carruagem. Caim dono, se acontecer alguma coisa, e tu sabes, não sabes? Guiados por uma irmã que era atualmente a recepcionista, Caim e o santo são conduzidos ao altar. O bispo, que já tinha terminado os preparativos, esperava-os lá. Santo, peço desculpa por vos ter feito esperar. Por favor, venha por aqui. O santo acenou com a cabeça e dirigiu-se para o altar. Depois, lançou um olhar de saudação a Caim. Caim-sama, por favor vem. Caim seguiu a direção e ajoelhou-se ao lado dela. E quando os 2 começaram a rezar, como sempre, a sua visão tingiu-se de um branco brilhante. Antes de se aperceber, a grande mesa e os 7 deuses que a rodeavam estavam à frente de Caim. A expressão de Caim descontraiu-se perante a visão habitual e, fazendo uma vênia, saudou-os. Já lá vai muito tempo. Hoje vim visitar a igreja como guarda-costas do santo. Sim, eu sei. Bem, sentem-se nesses lugares vazios, os 2. Ao ouvir vocês os 2, Caim virou-se confuso. Vendo a pessoa de pé atrás dele, os olhos de Caim se arregalaram como pires. O santo, que tinha estado a rezar ao lado dele, estava ali de pé, atordoado.
Errei. Por que é que ela está aqui? As palavras de Caim ecoaram pelo mundo dos deuses. Underline, 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 underline. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.